Então, basicamente, o microcontrolador TIVA, ele possui diversos pinos que podem se comportar como entradas digitais ou analógicas ou saídas digitais. E alguns desses pinos, eles possuem a capacidade de atuar com interrupção. Ou seja, ao aplicar um sinal digital na sua entrada, o microcontrolador ele consegue associar eventos de interrupção na borda ou no nível. E basicamente o que seria a visão global de um módulo do microcontrolador que consegue deduzir essas características do sinal. Então, basicamente, ele tem um bloco denominado Control Logic. Então, aqui nesse bloco vai ser feita toda a lógica por trás da síntese desse sinal de interrupção. Interrupt Register é um registrador que vai sinalizar quando ocorreu interrupção ou não. Priority Register, esse aqui ele vai gerenciar as prioridades, porque conforme foi mostrado nas figuras anteriores, se mais de um pino está configurado para operar como interrupção, e se essas coisas ocorrerem no mesmo instante, quem tem a prioridade vai ser desse jeito, Quem é que define isso? É o usuário, através do registrador de prioridade. Então, o interrupt vector, basicamente, ele salva os endereços aonde vai estar o código da interrupção. Mask register é um registrador de máscara. Através desse registrador, é possível coibir algumas interrupções e permitir que outras sejam processadas. Então, a interrupção acontece, a questão ela é processada pelo microcontrolador? Quem define isso é o mask register. O status register, ele basicamente vai informar se essa interrupção está sendo processada ou se essa interrupção está na espera. Ou seja, existe uma lista de prioridade e ela está na fila. Então consegue ver aqui pelo status register. Independente do dispositivo, de uma forma geral, sendo um microcontrolador, ele vai ter alguns desses blocos aqui, certo? Então, algumas características de um módulo de interrupções. As interrupções possibilitam uma maneira para que os periféricos interrompam o programa corrente e sejam atendidos rapidamente. Então, maior prioridade. Mas essa prioridade é em relação ao quê? Ao programa corrente. Entre as interrupções, quem vai ser maior ou menor vai definir o usuário, tá? Podem ser desencadeados por dispositivos de entrada e saída, chaves push button, algum sensor digital, temporizadores ou periféricos. Então, algum dispositivo que faz comunicação, um computador ou alguma outra placa externa que está conectada no microcontrolador. Muitos sistemas embarcados exigem temporização precisa. Então, aqui é uma classe de interrupção que ela é síncrona. E aí é denominado o nome de temporizador. Então, ao utilizar contadores de hardware, o MCU pode controlar o tempo com precisão e ser capaz de executar outras funções simultaneamente. Então aqui é dentro da classe de interrupção que é síncrona. E aí a finalidade disso é criar uma imagem do tempo dentro do microcontrolador. Então dentro do microcontrolador a gente vai ter essa base de tempo e baseado nisso a gente consegue construir alguns sinais, certo? E as exceções, e esse termo ele tem que ser sublinhado,
são formas que o processador tem de avisar o programador que algo excepcional ocorreu. Uma falha, um erro ao replicar um código. Então, basicamente, o fabricante dos microcontroladores, de uma forma geral, ele considera que interrupções são uma categoria dentro das exceções. Opa! Então, interrupções seria uma categoria. Temporizadores seria outra. E assim por diante. E alguns termos relacionados a um módulo genérico de interrupção. Asynchronous event. Então é um evento assíncrono, ele não tem relação com base de tempo, ele pode ocorrer agora, daqui a 1 minuto, daqui a 2 horas, e depois que ele ocorreu daqui a 2 horas, ele pode ocorrer em seguida. Não dá para prever, tá? Interrupt enable. O que é isso? Armou a interrupção, ou seja, o hardware pode desencadear uma interrupção. Interrupt, flag, clearing. Então, flag é do inglês bandeira, clearing do inglês limpar, ou seja, limpar a flag, a bandeira. Então, isso aqui é uma forma que o microcontrolador que se usa, que o módulo de interrupção usa para informar o processador que a interrupção foi totalmente processada. Latency, ou seja, quanto tempo leva para processar essa interrupção? Esse tempo que está aqui, ó, leva 12 nanosegundos, 1 microsegundo. Então, o projetista ele consegue ver aqui, ó, nessa informação. Interrupt mask. O que é o mask? É o bit de controle para mascarar. Então, um exemplo de máscara. Se nós temos 4 bits e o nosso objetivo é mascarar esse bit, a gente faz uma operação E com a seguinte informação. E aí observem o que vai acontecer. Opa! Aí olha que interessante. Ó, se isso aqui é uma interrupção, pessoal, essa máscara que está aqui, ó, ela inibiu essa interrupção. Então, é um número binário que os zeros inibem o número 1 através da operação E, tá? Isso vem lá da eletrônica digital, tá? 1 e 0 vai ser sempre igual a 0. Então, dessa forma, se isso aqui é um pedido de interrupção, a máscara inibiu. E quem cria a máscara? O projetista, tá? Então, isso pode ser feito via software. Vocês podem desencadear, vocês podem criar uma máscara para inibir essa, ou vocês podem criar uma máscara para inibir essa, e assim por diante. Por isso que se chama bit de controle, tá? Interrupt priorization é o que havia sido mencionado. Qual é a prioridade dessa interrupção? É alta, é baixa, e da próxima, e da próxima. E aí tem esse termo aqui, que é o que o fabricante usa para se referir ao serviço de interrupção. Então, sinal com o qual algum dispositivo, tal como o bit de overflow do timer ou um sinal externo, e aí observem, exemplo de sinal externo, uma chave push button conectada no microcontrolador, certo? Isso aqui gera, ó, isso aqui gera ou 0 ou 3v3, se tiver 3v3 aqui dentro. Solicita que seja atendido um pedido de interrupção. Então, esse interrupt request é a interrupção propriamente dita, certo?
Então, interrupt return, ou seja, está executando o código principal. Teve um pedido de interrupção, está executando a interrupção. Terminou de executar, retorna para o código principal, certo? Bom, quem é que faz esse return? Ou seja, isso que está aqui, ó. Então, é uma rotina de serviço de interrupção, ela necessita, ou seja, esse return é uma instrução especial, ou seja, retorne para o programa principal. Service routine. O que é o service routine? É uma rotina de software escrita. Então, aqui dentro vai ter uma sequência de códigos, por exemplo, x é igual a x mais 1, if x é igual, opa, faltou mais um igual aqui, x é igual a 2, faça tal coisa. Então, o service routine é a região na memória que vai conter o código que deseja ser executado na interrupção, ou seja, esse código paralelo aqui. Interrupt vector, isso é bem interessante, tá? O microcontrolador, ele precisa saber aonde está esse código, ou seja, aonde está essa service routine. Então, é o endereço da memória que vai ser dado ao microcontrolador quando ele for fazer essa transição aqui, ou seja, ele sai do código principal e vai executar a interrupt service routine. Pending interrupt, ou seja, espera. É o próximo pedido de interrupção que vai ser executado segundo a lista de prioridades. Real-time system. Então, o sistema em tempo real é aquele que usa interrupções para executar tarefas de processamento quando estas são necessárias. Real-time Operating Systems, RTOS. Essa sigla é bem popular, tá? Então, muitos sistemas em tempo real usam um sistema operacional que permite que o desenvolvedor de software crie tarefas e agende sua execução sob o controle de interrupção. Então, isso aqui, à medida que isso vai ficando maior e mais complexo, tá? Isso aqui podia ser uma tarefa, por exemplo. Isso vai se transformando num RTOS, certo? Então, de uma forma geral, essa aqui é a figura, esse aqui é o cenário de uma interrupção. Então, como é que funciona? Nós temos o programa principal, que eu vou chamar de main aqui, e o microcontrolador, ele está executando isso aqui, linha após linha, linha após linha. Então, ele lê a linha, decodifica e executa. Lê, decodifica e executa. E ele vai fazendo isso. Em um determinado momento, tem-se um pedido de interrupção. Ou seja, o usuário, digamos, pressionou um botão. Então, ele desencadeou uma interrupção. Quando ele desencadeia essa interrupção, uma série de eventos, uma série de atividades vão ocorrer dentro do microcontrolador. Então, a primeira delas, salva contexto. Por quê? Porque se a gente observar, o programa está sendo executado. Então, por exemplo, se nessa linha aqui a gente tem um x igual a x mais 2, o microcontrolador... Ponto vírgula ali... ponto vírgula, o microcontrolador ele está salvando isso em algum registrador, em alguma região da memória. E quando ele salva isso, isso faz parte do contexto.
Então, definição de variáveis, cálculos, essa posição aqui, ó, o que aconteceu até esse momento? O microcontrolador, ele salva. Então, ele salva todos os bits dos registradores até esse momento aqui. E aí, com isso, ele tem a próxima missão, que é o quê? Identificar qual é a origem da interrupção. Ou seja, foi no port F, foi no port D, qual foi a entrada ou qual foi o sinal de software que gerou a interrupção. Quando ele identifica, certo? Então, PF3, por exemplo, quando ele identifica que a interrupção foi gerada pelo PF3, ele obtém o endereço da rotina de tratamento. Então, isso aqui é o que? É o vetor associado ao PF. Porque o que é o vetor? É o endereço, ou seja, aonde está o serviço de interrupção. Ou seja, aonde está o código da interrupção. Se ele sabe que foi o PF3 que desencadeou, lá para o PF3 tem uma região dedicada na memória. E aí, quando ele obtém essa informação, ele entra na rotina de interrupção. E aí ele executa o que tem aqui dentro. Se, por exemplo, a y igual a y mais 2, while y diferente de 3, y menos menos, enfim, ele vai executar esses códigos que estão aqui e ele vai ficar totalmente desconectado do programa. Quando ele executar todos esses códigos, ou seja, ele chega na última linha, o que ele vai fazer? Ele restaura o contexto, ou seja, ele pega tudo que está aqui e coloca nos registradores de volta, e aí ele volta para essa linha. Então, ele vai ter o contexto dos registradores e ele vai ter o contexto da rotina de interrupção. E aí, pessoal, o que é interessante, ó, se a gente observar aqui na nossa figura para ilustração, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 linhas. Aqui no nosso programa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pontinho, pontinho, 8, 9. Tem no mínimo 10 linhas. A rotina de interrupção, ela tem que ser menor do que o que está no programa. Por quê? Porque a interrupção, ela leva ciclos de clock do microcontrolador. Então, por exemplo, para entrar e para sair, são 12 ciclos. Certo? E para executar a interrupção, depende do que tem de código. Então, sempre tem que ser menor, pessoal. Por quê? Porque lembrem-se, tá? Ela pode não ser a única. Então, se a gente está perdendo tempo aqui, essa interrupção que está aqui, ela pode não ser executada. Então, ela geralmente vai ser menor. Ela vai conter uma série de instruções que são chave e que geralmente se referem a um tratamento, a um complemento do tratamento que é feito aqui, tá? No main. Então, bom, a gente sabe que o microcontrolador ele tem a habilidade de salvar o contexto, entrar numa região da memória que tenha um código, executar o código e voltar. E a gente sabe que o microcontrolador ele tem a habilidade de reconhecer padrões na forma de onda e a partir desses padrões ele consegue definir o que são os eventos. Mas a questão é quem faz isso. E aí, se a gente observar o GPIO port F, o sistema digital do GPIO port F, a gente tem aqui um banco de registradores que se referem ao Interrupt Control.
Então, dentro desse interrupt control, a gente encontra registradores dedicados para fazer a implementação desse tipo de recurso que o microcontrolador faz, ou seja, reconhecer qual é a fonte da interrupção, como que gera a interrupção, é borda? É borda ou é nível? E assim por diante, certo? E aí observem, faz todo sentido ele estar conectado com o GPIO port pelo seguinte, a maioria, isso aqui é uma origem da interrupção, existem outros módulos que também geram o módulo PWM, a conversão analógico digital, temporizador, tá? Mas aqui, o mais simples dele de se analisar é o GPIO Port F, ou seja, é o que trata com entrada e saída digital. Então, observem o que é interessante aqui, tá? O módulo, ele tá ligado numa entrada, tá? Em entradas. Não faz sentido ele operar com saída. Saída não gera interrupção, tá? A gente consegue ver até pelo diagrama aqui. Então, todas as entradas de todos os ports, e tem que olhar no datasheet para confirmar, mas a princípio a maioria delas tem compatibilidade com interrupção. E aqui, a questão associada ao gerenciamento, ou seja, como é que o sinal de interrupção é gerado? Como que uma borda, um nível é reconhecido? Como é que se ajusta a prioridade da interrupção? Como é que se ajusta o serviço de interrupção? Tudo isso quem faz é um sistema digital dentro do TIVA que tem esse nome aqui. É o Nested Vector Interrupt Controller, ou seja, é o NVIC. Tá? E ele tem uma série de características importantes aqui. A primeira é que ele é o controlador de interrupções das séries ARM Cortex. Então, isso aqui vai estar disponível na Texas, na ST e todos os outros que usam ARM. Responsável por tratar a maior parte das interrupções no MCU. Então, o que é o tratar? O tratar é atribuir prioridade, inibir, processar, habilitar. Tudo isso é um circuito digital dedicado que faz, certo? E o que ele tem aqui de interrupções? Ele suporta até 240 interrupções, com 256 níveis de prioridade para cada interrupção. Então, a gente tem fontes de interrupção que pode ser as do GPIO e vai até o 240. Quando todas elas ocorrem ao mesmo tempo, o que é necessário fazer? Usar os níveis de prioridade. Por quê? Porque não vai processar isso aqui ao mesmo tempo, vai ser sequencial. Então, a implementação do NVIC no TIVA TM4 C123 suporta 78 interrupções. Então, dessas 240, 78 o usuário pode usar através de periférico. Conecta circuitos e sistemas ali no TIVA, ele tem acesso a essas interrupções. Com 8 níveis. Então, 0 a 7, 0 é o maior nível. E 7 é o menor. Baixa latência, ou seja, quanto tempo leva para processar a interrupção? É baixo, tá? Ele está dizendo aqui. Nas exceções e encaminhamento de interrupções. Sempre 12 ciclos. Então, 12 bordas do sinal de clock lá. Se o sinal de clock está em 80 MHz, então leva 1 vezes 1 sobre 80 MHz. É muito rápido, tá? 6 cycles from tail chaining. O que é o tail chaining?
é essa questão de prioridade, ou seja, ele vai concatenando as interrupções. E sair de uma interrupção e entrar em outra, ele consegue fazer em 6 ciclos. Detecção de nível e de borda de sinais de interrupção. Então, se a gente tem um botão conectado na GPIO do microcontrolador, certo? Então, a gente tem o V0 aqui. O V0 ele vai ter essa característica. Quando o usuário pressionar o botão, vai fluir corrente por aqui, ó. Por quê? Porque aqui dentro vai ter uma fonte de tensão, vai ter um resistor. Então flui corrente por aqui. Quando ele solta o botão, não flui corrente. A tensão no pino é o 3V3, tá? Isso tudo é configurado ali no módulo GPIO. Mas o que é interessante, o que seria uma borda? Uma borda seria isso aqui. É uma transição do nível lógico alto para o nível lógico baixo. E o que seria o nível? O nível se refere à tensão no pino constante. Então, se essa tensão permanece em 0, é um nível 0. Se permanece em 3V3, então é um nível lógico, é um nível também, certo? E assim como existe a borda de descida, também existe a borda de subida, certo? Então, esse módulo aqui, o NVIC, ele consegue detectar os dois. Então, ele tem um circuito digital que interpreta essa forma de onda e consegue extrair essas características. E, baseado nisso, ele manda um sinal de interrupção. O que ele diz? Olha, aqui no pino a tensão está fixa em 3V3. Isso é um evento. Olha, aqui no pino a tensão fez uma transição de 3V3 para 0. Isso também é um evento. Então esse módulo identifica essas coisas sozinho. Repriorização dinâmica das interrupções. O que seria o dinâmico, pessoal? Se refere ao fato dele poder fazer isso em tempo real ou por comando de software. Então as prioridades elas podem ser configuradas através de um computador conectado ao TIVA. Pode ter algum código dentro do TIVA que redistribui as interrupções. Tá? Uma interrupção externa não mascarável. O que seria não mascarável? É aquela que não pode ser rejeitada. Geralmente é uma proteção, tá? A proteção, ela tem que ser tratada, porque ela está protegendo algo. E se ela não for tratada, pode ser um circuito que vai gerar uma falha, pode ser algum curto-circuito que está deixando de ser detectado. Então isso é importante. E basicamente, como é que é a cara desse módulo NVIC? Então é um diagrama bem superficial, por quê? Porque é um circuito extremamente complexo e bem desenvolvido, tá? Tem muita inteligência associada nesse circuito, mas basicamente dentro do Cortex, ou seja, dentro do microcontrolador, a gente tem um circuito digital que é dedicado para o NVIC. Então esse circuito ele conversa com o microcontrolador, ele troca informações. Então observem, System Exceptions. O que seria isso aqui? São as exceções, ou seja, o processador informa: olha, não consegui executar tal linha. Olha, ocorreu um reset. Aí os IRCs são o que? São as interrupções propriamente ditas. Observem que elas são desencadeadas pelos periféricos, ou seja, é um computador conectado via comunicação, é algum pino de entrada, ou algum conversor AD que tem uma forma de onda aqui que está gerando uma interrupção, certo?
E ele tem alguns dispositivos internos, como esse SysTick, que ele gera interrupção também. Então, tudo isso aqui, pessoal, são pedidos de interrupção que vêm de fontes diferentes, tá? Então, quando essas coisas entram no NVIC, o NVIC extrai os eventos dessas formas de onda e ele toma as decisões, ele gerencia, ele inibe ou habilita e assim por diante. E se a gente recorrer à nossa figura anterior, aonde que o NVIC está nesse cenário da interrupção? O NVIC, ele faz tudo isso aqui, ó. O NVIC faz toda essa parte e o NVIC faz essa parte aqui também. Então o NVIC é o responsável por fazer praticamente tudo na interrupção em conjunto com o processador, tá? Algumas coisas é o processador que faz. Então, o que seriam as exceções? Exceções são coisas que não deveriam acontecer, mas que acontecem, tá? Então, o reset, ou seja, deu algum problema, deu alguma eventualidade e ele reiniciou. O microcontrolador avisa: olha, foi necessário reiniciar. Ruído. Então, às vezes, o protótipo ele está com bastante ruído e isso chega no microcontrolador e aí o microcontrolador fica resetando. Por quê? Porque tem um sinal espúrio lá no pino reset. E aí o que vai acontecer? O projetista ele consegue ver quantas vezes ocorreu essa exceção aqui. NMI, interrupção não mascarável. Então aquela que foi mencionada. Hard fault. Então é uma exceção que ocorre devido a um erro durante o processo de exceção, ou porque uma exceção não pode ser gerenciada por outro mecanismo, tá? Então é uma anomalia. Memory Management. Esse aqui é bem comum, principalmente naquelas aplicações que estão submetidas ao tempo. Então cai algum raio, tem algum ruído, o ruído incomoda aqui também. Então ocorre devido a uma violação de acesso à memória. Bus fault. Então o barramento, os dispositivos que estão conectados ao barramento, eles estão fornecendo informação, mas o barramento não está absorvendo essa informação e transmitindo. Então ocorre uma falha relacionada à memória durante uma transação de instrução ou da memória de dado. Isso aqui é bem importante. Usage fault ocorre devido a uma falha relacionada à execução da instrução. Então o microcontrolador está executando umas instruções, chega aqui, ele tem que fazer um cálculo. Ele não faz esse cálculo, ele pula, o microcontrolador acusa aqui, ó. Então isso são exceções. Então outras exceções, System Handler Vectors, então relacionada a esse termo aqui que a gente vai ver mais para frente o que é. SVCAL é uma chamada de supervisor, é uma exceção sincronizada pela instrução SVC em um ambiente de sistema operacional para acessar funções kernel e device drivers. Então aqui é quando o programa fica bem complexo, tem uma série de camadas, certo? Debug monitor. O que é o debug? O debug é quando, por exemplo, a gente conecta o computador no microcontrolador. E aí o microcontrolador ele começa a transmitir informações como tensão elétrica, corrente elétrica, potência, alguns dados X, Y. E aí o usuário começa a ver essas coisas aqui na tela. Então o debug é o que? É enxergar o que está acontecendo dentro do microcontrolador. Então essa exceção é causada pelo monitor de depuração e só é ativa quando habilitada. Por que isso aqui é importante? Porque pode ser que a informação transmitida ela esteja comprometida. Então aqui é um bom lugar para se procurar essas incoerências. E aí tem as demais aqui, e essa aqui, pessoal, é aquilo que havia sido comentado,
que o que seria? Seria interrupt IRQ. Quem é que denomina IRQ? É a nomenclatura do fabricante, tá? Então, no datasheet do dispositivo é denominado IRQ. É uma IRQ sinalizada por um periférico ou gerada por uma requisição de software alimentado através do NVIC. Então, isso aqui é a interrupção propriamente dita. Então, a interrupção, conforme havia falado, ela é uma categoria de exceções. Então, aqui, isso é uma figura extraída do datasheet do Tiva TM4, certo? E ele mostra aqui as principais exceções, ele mostra o número do vetor, e isso aqui é interessante, tá? O que é um vetor? O vetor, ele contém o endereço do serviço de interrupção. Então, quando o microcontrolador ele vai procurar a informação da interrupção, o NVIC ele passa esse código para o microcontrolador. E observem, cada exceção dessas aqui tem um vetor fixo. E aí aqui tem a natureza dessa interrupção. É síncrona, é assíncrona, certo? E aí aqui nós vemos que essas interrupções aqui, elas são do Tiva, ou seja, da 16 até a 78, o usuário pode utilizar numa boa e ter acesso. E aí ele eventualmente vai precisar desses códigos aqui para dizer ou para ver aonde está o código na região da memória. Então, uma vez que existem 78 interrupções, então tem 78 serviços de interrupção, é daí que surge essa origem, ou seja, a Vector Table. Então, a Vector Table é uma lista de endereços que aponta para cada uma dessas interrupções, ou seja, para cada um dos Interrupt Services Routines, ou seja, onde é que está o código da interrupção. E aí observem que cada um dos módulos de GPIO, ele vai ter o seu código na região da memória, que o usuário pode digitar o que ele quiser aqui, que o microcontrolador vai executar. Mas o que é interessante observar, quando o usuário digita essa informação, isso vem para esse endereço, certo? E o microcontrolador, quando ele está executando o código da interrupção, ou seja, quando ele vai executar o código paralelo, ele precisa desse endereço. Então, se a interrupção foi no porte B, o endereço é esse. Se for no porte F, o endereço é esse. E assim por diante. E aqui nós temos um conceito bem importante, que é o número da interrupção. Então, por exemplo, o GPIO porte F, o fabricante ele determina que a interrupção é número 30. O porte E, número 4. Essa lista, pessoal, é bem extensa, tá? Então, o que tem aqui é alguns dos endereços e das interrupções, tá? No datasheet, essa lista vai embora. Então, basicamente, uma outra perspectiva daquela tabela, certo? E aí aqui nós temos o offset, ou seja, é o que complementa o endereço lá de cada um desses registradores. Então, por exemplo, aqui é o IRC 131, o offset vai ser esse aqui. E aí o offset aqui é um pouco maior, tá? Ele tem 4 nibbles. Então ele tem 2 bytes aqui. E aqui tem o número da interrupção, certo? Então, ó, IRC2, o número está aqui, IRC2, IRC1, aqui é o número da interrupção. E basicamente, o que seria, aonde se encaixa essa conversa aqui, essa tabela? Ela está exatamente nesse bloco aqui, ó. Então, tudo isso aí está dentro do módulo NVIC. Então, essa parte aqui da figura inicial da interrupção, ela está aqui.
E aí a gente observa que as exceções, elas estão aqui também. Então, se o objetivo é configurar uma interrupção, quais são os principais registradores associados à interrupção? Então, aqui está sendo abordado o GPIO, ou seja, o módulo GPIO, certo? Então, interrupt sense é o registrador que atua quando ocorre a interrupção. GPIO interrupt both edges. Esse registrador configura o pino para provocar interrupção, tanto na borda de subida quanto na borda de descida. Então, o que o IBE vai fazer? Ao aplicar numa determinada entrada esse tipo de sinal aqui, tá? O GPIO IBE, ele diz o seguinte: se ele for configurado, tanto a borda de descida quanto a borda de subida geram interrupção, ou seja, elas são sentidas pelo IS, certo? Então, a gente está configurando como o GPIO IS vai sentir esse sinal. É pela borda, é pelo nível. GPIO Interrupt Event, GPIO IEV. Esse registrador atua em conjunto com o IS e configura o pino para se tornar sensível a bordas ou níveis. Então, esses três registradores, eles operam em conjunto, certo? GPIO Interrupt Mask, habilita ou desabilita. Então, é aquela conversa que a gente tinha efetuado, tá? Então, se a gente tem essa máscara e 4 pinos desencadearam interrupção, apenas o segundo pino vai ter a interrupção processada, tá? A máscara está aqui. Então, esse número binário aqui, ele vai ser colocado pelo usuário dentro desse registrador, tá? GPIO Round Interrupt Status. Como o próprio nome diz, ele mostra os pinos que atendem aos requisitos para provocar interrupção, ou seja, aqueles que têm a máscara 1 e aqueles que estão configurados aqui, tá? Ele entra lá na lista de prioridade e o Round Interrupt Status mostra ele nessa lista, certo? GPIO Mask Interrupt Status. Região que mostra quais tipos de interrupções podem ocorrer, ou seja, que podem ser transmitidas para o controlador. Então, basicamente, o que a gente faz no Mask vai aparecer aqui também. Interrupt Clear. Isso é muito importante, tá? Então, durante a execução do código da interrupção, quando termina a interrupção, ou seja, terminou de executar, isso que está aqui, pessoal, só vai acontecer se o clear for habilitado. Do contrário, o processador ele vai interpretar que a interrupção ainda está sendo executada. Então, ele limpa as interrupções.